Cristina Laguna, sou professora aqui no IF Campus Alvorada. Eu tenho na minha história profissional muito envolvimento com a minha história pessoal, porque eu sou filha de surdos. Então, por ser filha de surdos, eu passei muito tempo da minha vida, até hoje, convivendo com comunidade surda, com pessoas surdas, familiares e amigos, enfim. E nessa trajetória de vida, acabei também me formando como tradutora e intérprete de Libras. Comecei como técnica nessa área. E a partir disso eu fui me encaminhando para uma docência, para uma formação docente como professora da área de tradução e interpretação de Libras. Então eu fiz concurso para ser intérprete no estado, aí depois eu fiz concurso para ser intérprete no Instituto Federal, aí eu fiz o concurso para ser professora de Libras, e professora de tradução e interpretação de Libras, que é diferente de ser professora de Libras, né? Porque professora de Libras tem que ter uma formação específica, em licenciatura, e a minha formação é técnica. Quando fomos dar início aos conteúdos, veio a notícia de que as aulas parariam, porque estava havendo, né, uma pandemia da Covid, enfim, e eu, particularmente, assim como algumas professoras com quem a gente conversa, enfim, no dia a dia a gente tem os mesmos pensamentos de que seria algo temporário, que daqui a pouco nós retomaríamos as atividades. Até então a gente não estava tendo uma noção da dimensão que era a pandemia. Então, como coordenação do curso técnico de tradução e interpretação de Libras, eu orientei as professoras, olha, a gente vai dar um tempo, né, eu acho que uns 20 dias, foi assim que foi a minha fala, uns 20 dias, depois a gente retoma, daí a gente vai ver como que vai ser a distribuição dessas disciplinas. E não voltamos depois dos 20 dias. Aí veio uma resolução não lembro se foi uma portaria, uma resolução da reitoria dizendo que as aulas estavam suspensas mesmo. Ali eu acho que eu senti que, opa, não, mas a coisa é grave. Ali eu comecei a me interessar em buscar informações, porque até então a gente escuta muito na mídia, e a mídia às vezes aumenta, enfim, então as informações que tu sabe ali do telejornalismo, enfim, né, que tu vê, às vezes uma coisa exagerada. As atividades não presenciais, que eram as APNPs. As APNPs, a gente precisava disponibilizar disciplinas que poderiam ser reaproveitadas depois para os alunos. Nós, do grupo de professoras do técnico de Libras, como que tu vai fazer Libras online, em EAD? A gente ainda não tinha dimensão de como que os alunos iam acessar esse material, enfim, a gente até então, tudo era muito novo, o Moodle era novo, como que a gente ia disponibilizar esse material, então tudo muito novo, assim. Então a gente teve um curso para saber como que a gente poderia fazer no Moodle, enfim, a gente começou com as APNPs. Ofertamos algumas disciplinas, menos as principais, que é a aprendizagem da língua, né, que é uma disciplina importante, porque não tem Libras, é uma língua que tu precisa estar em prática, então a gente não disponibilizou, a gente disponibilizou outras disciplinas. Foi muito, assim, poucos alunos aderiram. Poucos alunos, não tivemos muitos alunos que tivessem interesse em fazer as APNPs, até porque a maioria deles não tinha tecnologia, não tinha internet, enfim. Então veio o recurso para que esses alunos pudessem ter internet, pudessem ter o tablet, enfim, material e equipamento que eles pudessem acessar as aulas. Dali, com essa distribuição, veio para nós que agora, no próximo semestre, a gente vai retomar na modalidade à distância, aulas remotas, através do Moodle. Para nós foi um impacto, porque a gente tinha que repensar, voltar no que a gente disse, não podemos disponibilizar a Libras de forma remota, mas agora, obrigatoriamente, a gente tinha que disponibilizar e achar estratégias para isso.
Então, e aí todas as aulas que a gente fazia reuniões, a gente conversava, muitos alunos conseguiam acessar por causa dessa disponibilização dos equipamentos, material, internet, enfim, mas a questão é que vídeo era algo que consumia muitos dados. Então, os alunos que entravam, eles tinham o começo do mês, eles tinham acesso, eles entravam, eles participavam e depois eles ficavam offline, eles não conseguiam dar continuidade por causa dos dados, né? Isso foi um problema relatado pelos próprios alunos, porque eles queriam aproveitar e participar das aulas, mas eles não poderiam. Então nós tivemos que encontrar outras estratégias de fazer encontros remotos de forma não frequente, mas e isso complicava, né? Porque a gente precisava trabalhar a questão prática com os alunos e tal. E aí os alunos, eles começaram a desistir. Eles começaram a trancar o curso, eles começaram, porque para eles era muito difícil, alguns não davam conta do remoto, outros não tinham os dados, por mais que fosse fornecido, eles não conseguiam acompanhar a disciplina. Então tivemos muitos problemas, muitas desistências, e por mais que a gente tentasse, a gente percebeu que não dava efeito. E aí, nessas várias coisas que aconteceram, também tiveram as questões emocionais, né? Muitos alunos entrando em depressão, muitos alunos afetados psicologicamente. A gente acabava sendo psicóloga também dos alunos, porque eles chamavam a gente em vídeo, marcavam atendimento e choravam e diziam que não estavam aguentando, que estavam muito pressionados, que estavam... E entre nós professoras também, a gente estava vivenciando isso, porque a gente, além de estar perdendo as pessoas, a gente tinha muita preocupação com os nossos, né? Eu passei, durante esses 2 anos, eu peguei Covid 2 vezes. Na segunda vez, isso me trouxe alguns danos de memória, assim, eu fiquei com lapsos de memória por um bom período, assim. Eu achei até que eu tivesse com alguma questão, mas quando eu procurei um médico, enfim, disse que isso era muito comum em função da Covid. Daí quando vieram as vacinas, aí então a gente ficou mais tranquilo, mas ainda preocupados porque estava chegando uma nova variante. Então, uma série de coisas que nos desacomodou, nos desestruturou, e a gente tentou fazer o melhor para que as aulas acontecessem, para que os alunos pudessem ter algum respaldo, mas foi um período muito difícil para todo mundo. E não é uma coisa assim só, não sou eu que estou falando por mim, eu estou falando por todas as pessoas, por todos os professores, por todos os alunos, porque esse contato direto com eles, ouvindo o que eles diziam. Nós tivemos uma perda de uma estudante. Ela fazia o curso com a gente e ela tinha lá suas dificuldades, as suas limitações, então ela estava refazendo as disciplinas e refazendo. Quando chegou no período da pandemia, ela disse: "Prof, eu não vou conseguir porque eu não sei mexer nessas tecnologias e tal". E eu disse: "Mas quem sabe a gente, né, E ela disse assim: "Não, prof, eu acho que eu vou dar uma trancada e volto depois da pandemia". Mas aí ela não voltou. Muito triste, sabe? As pessoas tinham sonhos e foram afetadas pela pandemia. Acho que o que fica, eu acho que dessa pandemia toda é o quanto que a gente se cuidou. Eu falo assim enquanto instituição, sabe? Nossa instituição, o campus Alvorada, ele teve muito essa preocupação de estar o tempo todo nos alertando, de estar o tempo todo nos perguntando como estávamos, de estar o tempo todo... Então, eu falo enquanto... Porque a gente, na família, em casa, obviamente a gente se cuida, a gente se protege, mas uma instituição, um campus que estava muito preocupado com a gente e principalmente com
Acessibilidade e inclusão. Isso era uma coisa que eu deveria ter falado antes. Acessibilidade e inclusão foi uma coisa que foi muito discutida em vários grupos, pensando como que a gente ia proporcionar atividades remotas para os estudantes surdos, como é que a gente ia chamar esses estudantes surdos. Então criamos grupos de WhatsApp, nós fizemos várias coisas durante a pandemia, assim, fizemos eventos, fizemos vídeos, fizemos material didático em Libras, em vídeo Libras, e que se manteve. Isso é uma coisa boa que se manteve, porque a gente pensou assim, não, mas esse material didático ele tem que dar continuidade. Então a gente criou página em Libras do IFRS para a gente poder disponibilizar esse material que foi produzido na época da pandemia e que continua sendo produzido, porque foi uma ideia que agregou e que foi uma ideia que poderia permanecer. Né? Então muitas coisas boas aconteceram, embora tenha esse lado cruel da pandemia, mas teve esse lado também do reaprender. A gente reaprendeu muita coisa e a gente desenvolveu muita coisa. Muitas ideias vieram e elas permanecem até hoje.